Queridos, o que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã é uma palavra sobre verdadeira comunhão. Verdadeira comunhão. Verdadeira, porque a comunhão verdadeira é através de Cristo Jesus. E verdadeira porque há um tipo de comunhão que não é a verdadeira. É uma comunhão superficial. É uma comunhão fraca, falha, falsa, muitas vezes. Mas a verdadeira comunhão está em Cristo Jesus. A verdadeira comunhão com Deus e a verdadeira comunhão uns com os outros. Nós precisamos, pela palavra, aprender, nos aproximar uns dos outros, nos relacionar uns com os outros, nos conectar uns com os outros. Esta comunhão, ela é vivida pelos santos, por aqueles que têm Cristo, por aqueles que estão no reino, na igreja, na família de Deus, por aqueles que já foram transportados das trevas para o reino do seu Filho amado. E essa comunhão, entender a verdadeira comunhão é muito importante porque ela é a base, é o fundamento de nós vencermos todas as dificuldades, todos os obstáculos que se apresentam. Amém? Então, como hoje é um dia de ceia, nós vamos falar sobre verdadeira comunhão. Quero começar de um texto base que é fundamental na palavra para que entendamos comunhão, Efésios, capítulo 2, verso 14. Se você tem a sua Bíblia, quiser acompanhar, Efésios capítulo 2, verso 14, diz assim a Escritura: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Amém? Veja, este texto é fundamental para compreendermos comunhão, porque ele demonstra claramente que Jesus é aquele que removeu a barreira entre nós e Deus. Em outras palavras, nós só podemos nos relacionar com Deus através de Cristo. Cristo, como todos sabem, é o único, não é um mediador, é o único mediador entre Deus e os homens. Você só pode se aproximar de Deus, você só pode ir ao Pai, você só pode ter comunhão com Deus por Jesus Cristo. Por isso Ele é o caminho. Não é um dos caminhos, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então o nosso relacionamento com Deus existe e só é possível através de Jesus, por meio de Jesus, pela mediação de Jesus. É como se Jesus segurasse com uma mão em Deus, o Pai segurasse com a outra mão em você. Você se aproxima de Cristo e por Cristo você acessa a Deus, porque Ele removeu a barreira que nos separava de Deus. Imagino que todos têm esse entendimento básico, porém é importante lembrarmos que também, somente através de Cristo é que nós devemos nos aproximar uns dos outros. Cristo é o nosso mediador a Deus, mas também é o nosso mediador uns com os outros. É em Cristo e por meio de Cristo que nós devemos nos aproximar uns dos outros, porque em Cristo, nele é que nós fomos reconciliados. Então, isso é o fundamento da comunhão cristã que nós devemos ter. Comunhão cristã, como conceito, é a comunhão por meio de Jesus e em Jesus Cristo. Não há comunhão que seja mais ou menos do que isso. Nós
pertencemos uns aos outros tão somente por meio de Cristo Jesus. Em Cristo e por meio de Cristo. Comunhão com Deus e comunhão uns com os outros apenas através de Cristo. Então a base, irmãos, da nossa comunhão, a base da nossa conexão, a base do nosso relacionamento, sempre deve ser Cristo. E o que é relacionar-se em Cristo? O que é aproximar-se do irmão ou da irmã uns dos outros em Cristo? É, em primeiro lugar, reconhecer a obra de Cristo no outro. Amém? Se você quiser, diga para alguém que está aí perto de você: eu preciso reconhecer a obra de Cristo em você. Amém? É enxergá-lo ou enxergá-la em Cristo, acima das suas limitações, acima das suas debilidades, acima do natural. É ver a pessoa em Cristo, é entender que o outro está em Cristo. Então enxergá-lo em Cristo. Isso não é uma utopia, isto é uma realidade espiritual. Realidade espiritual é algo que já existe, é algo que já foi feito, é algo que já está preparado, é algo que já está pronto. A Bíblia fala que em Cristo, a inimizade que havia entre os homens, entre todos, né? Obviamente o contexto fala de um bloco entre judeus e gentios, mas judeus e gentios abrangem toda a humanidade. Então a inimizade que havia entre as pessoas, a barreira que havia entre as pessoas, causada evidentemente por causa do pecado. O pecado causa barreira entre Deus em primeiro lugar, mas também causa barreira entre os homens. Os homens, por causa do pecado, o ser humano, a humanidade, deixou de se conectar, de ter comunhão de forma apropriada. O pecado contaminou a nossa vida, e por causa do pecado, nós criamos barreiras. Isso aconteceu lá no jardim. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi cobrir a sua nudez. Eles se envergonharam um do outro, perceberam que estavam nus, fizeram folhas para cobrirem a sua nudez. Desde aquele ponto o ser humano cria barreiras para não se conectar, não pode mais se conectar. O pecado criou barreiras, impedimentos para esta comunhão, para esta conexão. Jesus vem e remove a nossa barreira com Deus, mas também remove a nossa barreira uns com os outros. Logo, nós podemos ou só devemos nos aproximar de Deus por meio de Cristo, e só devemos nos aproximar uns dos outros também por meio de Cristo. Essa é uma realidade espiritual. Precisamos entender isso, porque isso vai influenciar a nossa vida, o nosso comportamento, os nossos relacionamentos. Essa comunhão verdadeira é a comunhão que vence os conflitos, que vence as dificuldades. Porque eu costumo dizer, acho que já disse aqui várias vezes, que uma das maiores dificuldades na jornada cristã são os relacionamentos. E relacionamento entre pessoas. As pessoas vêm para Cristo, têm uma experiência com Deus, são perdoadas, passam a fazer parte da família de Deus, entendem que devem se relacionar com Deus através de Cristo Jesus, e Deus olha para nós através de Cristo, e que bom que é assim, porque se Deus olhasse para nós, enxergando os nossos pecados, os nossos problemas, as nossas debilidades, as nossas limitações, como seria, né? Como seria se Deus olhasse para você sem
que fosse através de Cristo Jesus, sem as lentes de Cristo Jesus. Nós estaríamos perdidos, né? Quando Deus olha para nós, Ele nos vê em Cristo. Amém? Fala para você mesmo, para você relembrar. Quando Deus olha para mim, Ele me vê em Cristo. Isso é muito importante, fundamento da fé. Deus olha para nós através de Cristo. Nós olhamos para Deus, nos relacionamos com Deus através de Cristo. É por causa de Cristo que nós podemos estar na presença de Deus, em comunhão com Deus, em intimidade com Deus. Por causa de Cristo é que nós podemos entrar até no Santo dos Santos. Agora, o problema é que quando alguém vem para a igreja, entende esta verdade, começa a se relacionar com Deus através de Cristo Jesus, mas no relacionamento uns para com os outros, a gente não faz através de Cristo, nós fazemos através da gente mesmo. E aí nós vamos construindo alguns relacionamentos baseados no natural, ou baseados na carne. E esses relacionamentos são como construir um castelo de cartas, né? Já viu aqueles castelos de cartas? A pessoa vai empilhando, tudo tem que estar no lugar. Se uma carta estiver fora do lugar, derruba tudo. Então parece que nos relacionamentos a gente vai tentando assim, olha, eu vou tentar me relacionar com os irmãos, com aqueles irmãos que eu gosto, com aqueles irmãos que eu tenho preferência, com aqueles irmãos que concordam comigo, com aqueles irmãos que correspondem à minha expectativa, com aqueles irmãos que me amam, com aqueles irmãos que me acolhem, com aqueles irmãos que me recebem bem, com aqueles irmãos que são legais. E de repente, um dia, você descobre que estes irmãos não são perfeitos. Alguém te decepciona, alguém te frustra, alguém não corresponde à sua expectativa, alguém não agiu ou reagiu como você esperava. Mais ainda, outros percebem isso a seu respeito. E aí nesse dia, o castelo de cartas desmorona. A pessoa fala assim, fiquei frustrado. Pensei que aqueles irmãos me amavam. E descobri que eles possivelmente não me amam. Pensei que as pessoas fossem perfeitas e elas não são. Pensei que ia dar tudo certinho, mas não deu. Pensei que a minha expectativa ia ser correspondida, não foi. Pensei que os meus planos iam dar certo, não deram. E aí a pessoa fica frustrada. E muita gente perde, inclusive, ou se afasta do relacionamento com Deus por causa dos relacionamentos entre pessoas. Por isso, a gente sempre diz que os relacionamentos uns com os outros estão entre os maiores desafios da nossa jornada cristã. Agora, como é que a gente faz para consertar, para se posicionar bem? Se posicionar bem é mais do que ajudar as pessoas a ter um equilíbrio emocional, uma inteligência emocional. É muito mais que isso. Porque por mais que isso seja importante e é interessante, é importante você ter inteligência emocional, sabedoria, flexibilidade, saber se posicionar e tudo mais, mas é mais do que isso. Para a gente vencer essa questão de relacionamentos na vida e permanecer olhando para Cristo, amando a Deus e amando os irmãos, e permanecer em comunhão com Deus, permanecer em comunhão com os irmãos, nós precisamos viver a palavra. Nós precisamos de fundamento das Escrituras, fundamento bíblico. E o fundamento bíblico é esse. Começa pelo entendimento de eu não posso
me conectar sem Cristo da forma correta. Porque se eu tentar me conectar, se eu tentar ter comunhão com os irmãos, por minha carne, vai ser uma conexão carnal. A minha carne, com a minha justiça própria, ou com o mérito, muitas vezes, né? A gente fica olhando quem merece, quem não merece. A minha amizade, afinidade. A carne com as nossas percepções, com os nossos conceitos e preconceitos, com os nossos pecados, com a nossa contaminação, com a ausência do amor verdadeiro. Tudo está na sua carne e na minha. Então a carne não consegue chegar a outra pessoa e ter uma comunhão verdadeira. Ainda que você encontre no corpo de Cristo algumas pessoas com as quais você vai se relacionar por afinidade, por empatia, né, interesses comuns. Puxa, aquele irmão, aquela irmã é tão legal, a gente tem muita afinidade, a gente tem muita empatia, sabe? Tem uma química, dá certo, com aqueles ali são muito legais de andar e eles concordam comigo, eu concordo com eles, que legal, pelo menos com um grupinho eu posso ter essa comunhão. Se essa comunhão está baseada só nisso, ela vai ser fraca, vai ser débil, vai ser superficial. Superficial. Por quê? Ora, porque neste texto que nós lemos, Efésios capítulo 2, verso 14, basicamente ele está dizendo o seguinte, que entre as pessoas reina a inimizade. Entre os homens reina distanciamento. Entre os homens reina separação. Obviamente entre os homens e Deus, mas também entre os homens e homens, entre a humanidade, entre as pessoas. Sem Cristo há inimizade entre as pessoas e entre as pessoas e Deus. E como eu já disse, sem Cristo nós não podemos conhecer a Deus, mas também sem Cristo nós não podemos conhecer os irmãos corretamente. Porque o caminho desta comunhão para o nosso irmão está bloqueado pelos nossos pecados, pelo nosso eu, pelo nosso egoísmo e por tantas outras coisas. E aí vem a Bíblia e diz que Cristo e somente Ele é que desfez esta inimizade na cruz. Cristo removeu a barreira que existia entre nós. Mas nós não podemos nos aproximar uns dos outros diretamente. Temos que nos aproximar sempre em Cristo, por meio de Cristo, pela mediação de Cristo. Por mediação de Cristo nós podemos agora conhecer uns aos outros. Por meio dele, nele, nós estamos unidos. Nele. Ele é o único mediador entre nós e Deus e uns com os outros, por toda a eternidade. A gente pode dizer assim, Jesus desbloqueou o caminho que leva ao irmão. Então, o que significa isso de forma prática? Significa que qualquer atitude minha para com os meus irmãos não tem a ver com os meus irmãos, tem a ver com Cristo. Com Cristo. É porque eu estou em Cristo. Se você faz qualquer coisa, faça para Cristo. Amém? Mas na nossa mente a gente pensa que está fazendo por irmão, porque eu fiz para aquele, para Cristo. Minha vida é de Cristo. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Em Cristo. Tudo que você fizer por palavras, por obras, faça para Cristo. Em Cristo. Tem a ver com Cristo em primeiro lugar, não tem a ver com o outro. E além do mais, quando olhamos para o outro, nós precisamos entender, compreender que o outro está em Cristo. Amém? Precisamos compreender, eu estou em Cristo. Se você já fez uma decisão por Cristo, Ele é o Senhor da sua vida, você está em Cristo, é uma realidade espiritual. Eu estou em Cristo,
E tudo que eu faço tem a ver com Cristo, para a glória dele. Mas eu preciso também enxergar o outro, e só o Espírito é que nos possibilita compreender essas coisas. Eu também preciso enxergar o outro em Cristo. Em Cristo. Ele está em Cristo, ela está em Cristo. Diz a palavra que nós não devemos conhecer ninguém segundo a carne. Segundo Coríntios capítulo 5, vou ler aqui versos 16 e 17, diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que é conhecer Cristo segundo a carne? Ora, as pessoas que foram contemporâneas de Jesus, viveram no tempo dele, podiam dizer: eu conheci Jesus segundo a carne, eu conheci o filho de José e de Maria, que ajudava na carpintaria, aquele garoto que cresceu, eu era vizinho. Eles podiam conhecer Jesus segundo a carne. As pessoas hoje em dia também podem conhecer Jesus apenas de forma natural. As pessoas podem conhecer a história de Jesus, por exemplo. As pessoas podem conhecer os fatos sobre a vida de Jesus. Uma pessoa pode estudar muito sobre Jesus, se tornar até um teólogo, mas conhecer Jesus de forma natural. Agora, uma pessoa pode conhecer Jesus pelo Espírito, quando o Espírito abre os olhos desta pessoa e a pessoa compreende que Jesus está vivo, compreende que Ele é o único caminho para Deus, compreende que Ele é todo-poderoso, compreende que Ele venceu todas as coisas, compreende a obra da cruz, compreende que esta é uma realidade, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso mediador, que Ele tem comunhão, que Ele vem habitar em nós. Isso é uma compreensão completamente diferente de compreender no natural. Então, assim também, como nós podemos compreender de uma forma natural e tentar se relacionar de uma forma natural com Deus, ou compreender Deus vivo, Jesus vivo, assim também é com os irmãos. Nós podemos ter uma compreensão natural sobre alguém, ou podemos ter uma compreensão espiritual sobre aquela pessoa. E esta é a base do conhecimento ou da comunhão na igreja. Conhecer de uma maneira espiritual. Conhecer de uma maneira espiritual. Quando nós falamos de aliança, quando nós falamos de conexão, quando nós falamos de unidade, quando nós falamos de comunhão, estamos falando basicamente de ver o outro em Cristo Jesus. Reconhecer que Ele está em Cristo. E tratá-lo, e lidar com Ele, e se relacionar com Ele, a partir da sua posição em Cristo. Não é a partir da postura, não é a partir do que ele faz ou deixa de fazer, é a partir da posição que o irmão ou a irmã tem em Cristo Jesus. Agora, por que nós podemos e devemos ver uns aos outros em Cristo? A Escritura também mostra, por uma razão básica, porque desde antes da fundação do mundo, nós fomos colocados em Cristo. Nós estávamos em Cristo, fomos escolhidos em Cristo, para andar na presença dEle, para ser santo diante dEle. Diz assim Efésios capítulo 1, versículo 3, o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Veja, a Bíblia começa dizendo: Deus já te abençoou em Cristo Jesus. Em Cristo.
nunca fora dele. Deus nos abençoou, está no passado, em Cristo Jesus, Ele já nos abençoou. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, nós já estávamos em Cristo. Deus colocou a todos em Cristo. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então Deus nos uniu, Deus nos juntou em Cristo antes da fundação do mundo. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, o consentimento de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, ou seja, em Cristo. Então, quando é que nós nos tornamos irmãos? Antes da fundação do mundo, em Cristo. Então você convive e olha e se relaciona com alguém que, se tem Cristo, foi colocado em Cristo antes da fundação do mundo. Nós nos tornamos irmãos lá atrás. Amém? Antes da fundação do mundo já éramos irmãos em Cristo. Isso já era uma realidade espiritual. Mas esta realidade espiritual foi manifesta, foi revelada na cruz do Calvário. Porque no tempo certo, Deus enviou Jesus. E Ele então traz a realidade da cruz. Aquilo que Deus já havia feito é agora manifesto, é agora revelado. Agora, o fato de sermos irmãos exclusivamente em Cristo, quer dizer, nós somos irmãos por causa de Cristo, e somente em Cristo, tem um significado enorme. Ou seja, Cristo, e somente Cristo é a base da nossa união, não as nossas afinidades, não as nossas compatibilidades ou incompatibilidades. O que é a base da nossa comunhão é Cristo. Então, se relacionar em Cristo é tratar o outro com base na realidade que ele tem em Cristo. Amém, gente? Tudo bem até aqui? Então toda atitude com o outro não está baseado nele, mas no que Cristo fez por ele. Amém? Isso é muito importante da gente saber, e da gente internalizar, e da gente praticar isso. Toda a atitude que você tem com seu irmão, com a sua irmã em Cristo, ou com outras pessoas, não está baseado na pessoa, mas em Cristo. Não é por causa de afinidade, é por causa de Cristo. Não é por causa de merecimento, é por causa de Cristo. Não é por causa de justiça humana, é por causa de Cristo. Então, toda atitude para com o outro não depende dele. É uma questão com Cristo. Sempre deve ser uma questão com Cristo. Quando a gente ministra para casais, por exemplo, que é o mesmo padrão da família, a gente fala, toda atitude com o cônjuge não tem a ver, em primeiro lugar, com o cônjuge, tem a ver com Cristo. Porque Cristo está no meio dessa união. Então a questão é com Cristo, não com a pessoa em primeiro lugar. Porque nós sabemos que sem Cristo, nós somos corrompidos pelo pecado, totalmente. Fala para alguém aí perto de você, se você quiser, fala, sem Cristo, eu não sirvo para nada. Eu sou corrompido pelo pecado. Então, eu não posso me aproximar de você, ter comunhão com você, interagir com você, por mim mesmo. Tem que ser em Cristo. Amém? Cristo está no meio. Sem Cristo não tem como. Sem Cristo vai dar ruim, em algum momento. Ou não vai ser. Vai ser algo
fraco, frágil, superficial, não comunhão verdadeira. Agora, olha que interessante, sem Cristo nós somos corrompidos, mas e em Cristo como nós somos? Nós somos salvos, nós somos justificados, nós somos santificados, nós somos aceitos, nós somos abençoados, nós somos um monte de coisa em Cristo. E tudo isso que nós somos em Cristo já é realidade agora sobre a sua vida e já é realidade agora sobre a vida do seu irmão ou irmã. Amém? Quando a gente fala para uma pessoa corrigir a rota dela, é mais ou menos assim: ei, se você está em Cristo, o que você está fazendo ali? Você devia estar aqui, porque é isso que você é. Correção, arrependimento, corrija a rota. Você não foi feito em Cristo Jesus para andar assim, você foi feito para andar nele. Não é? Então em Cristo nós já somos todas estas coisas, apesar de não vivermos ainda a plenitude destas coisas. Ou quem já vive plenamente, perfeitamente, integralmente, totalmente, na prática, tudo que Jesus fez por você? Tem alguém que já é perfeito? Mas estamos num processo de transformação. Estamos sendo transformados constantemente na imagem de Cristo, no padrão de Cristo, porque nós fomos chamados por Deus para sermos conformes à imagem de Jesus. Então veja, em Cristo nós já temos e somos todas estas coisas. Sem Cristo somos absolutamente corrompidos. Como é que a gente se relaciona com Deus através de Cristo? Como é que nós devemos nos relacionar uns com os outros? Em Cristo e somente em Cristo. A Bíblia diz assim: Ele morreu por todos, 2 Coríntios 5, vou ler aqui o 16 e 17, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Olha que interessante, a Bíblia linka uma coisa com outra. Não viva mais para você, nem por você, somente por Cristo. Viva para Cristo. E vivendo para Cristo e em Cristo, você não deve olhar para os outros segundo a carne. Olhe em Cristo. Amém? É da nossa posição em Cristo. Aí algumas coisas nos surgem à mente. A gente fica pensando assim: ok, eu quero enxergar a outra pessoa em Cristo Jesus. Você olha para essa pessoa que convive com você, que você convive com ela, na igreja, ou na família, ou na amizade, no dia a dia. Você fala: ok, eu vou fazer o exercício em fé de enxergar essa pessoa em Cristo. Mas a questão é que na prática eu enxergo ainda muito problema na vida dessa pessoa. Muitas falhas na vida dessa pessoa, muitas debilidades ainda, talvez áreas não transformadas na vida dessa pessoa. Mas eu vou tratá-la como se ela estivesse, porque ela realmente está em Cristo Jesus. Aí a nossa alma fala assim: mas quem garante que esta pessoa algum dia vai de fato abraçar todas as coisas que ela é em Cristo e viver plenamente essas coisas? Não tem garantia. Não tem como saber. Pode ser que essa pessoa, ou estas pessoas com as quais você convive, gradativamente vão abraçando a realidade do que elas são em Cristo e vivam Cristo de forma mais intensa e mais plena na vida deles, e vão se parecer mais com Cristo. Amém? Deve ser assim. Que seja assim. Pode ser que não. Pode ser que essa pessoa desobedeça, mesmo tendo Cristo morrido por ela e feito tudo que Ele fez por ela.
Mas se ela anda assim ainda, com tantas falhas, eu devo enxergá-la em Cristo? Sim, porque ela foi posta em Cristo antes da fundação do mundo. Mas e as coisas que ela faz ou deixa de fazer que não são boas? O Senhor vai julgá-la, não eu. Eu devo tratar essa pessoa em Cristo. Amém? Eu devo enxergar essa pessoa em Cristo. O que eu estou querendo dizer, irmãos, novamente, e estou tentando dizer de várias formas a mesma coisa, é que nós nos relacionamos, ou devemos nos relacionar uns com os outros, com base na obra de Cristo, e não no que a pessoa evidencia através das suas atitudes. Deus se relaciona conosco através de Cristo, e nós com Deus. E nós devemos nos relacionar uns com os outros também através de Cristo. E porque todos foram colocados em Cristo antes da fundação do mundo, como diz a Escritura, com base nesta realidade, que as pessoas estão em Cristo, e que nós também estamos, é que nós, por exemplo, amamos, suportamos, perdoamos, levamos as cargas. Por quê? Por que eu posso agir assim? Porque eu estou em Cristo. Então não é com a minha força, não é com a minha capacidade, não é com o meu amor, não é com a minha sabedoria, não é com a minha justiça. Tudo que eu faço em Cristo. E é porque eu estou em Cristo que eu vou agir assim e vou considerar que a outra pessoa também está em Cristo. Porque se eu não me relacionar com o outro considerando que ele está em Cristo, esse relacionamento carnal, natural, vai ser baseado no ego. Como eu disse, na justiça própria, no mérito, na reciprocidade, na expectativa não correspondida. Então vai ter muito problema de relacionamento. Só em Cristo, entendendo que Cristo é o mediador desses relacionamentos, é que nós conseguimos nos relacionar como devemos. Só em Cristo é que a gente consegue fazer o que Deus diz para fazer, sem julgar, sem ter atitudes erradas. Isso nunca vai significar conivência com o erro, aceitação de pecado, nada disso. Nós não aceitamos o erro, o pecado, condenamos como a Bíblia condena, mas a gente continua amando, tendo misericórdia, mesmo perdoando as pessoas que nos ofendem. Por quê? Porque a gente está se relacionando em Cristo. E se alguém faz alguma coisa com a gente, não tem a ver com a gente, tem a ver com Cristo. Amém? Fala assim para você mesmo: se alguém faz alguma coisa contra mim, não tem a ver comigo, tem a ver com Cristo, porque eu sou de Cristo. E se eu faço alguma coisa contra alguém, não tem a ver comigo, tem a ver com Cristo, porque eu sou de Cristo. Entendeu? Em Cristo. Porque senão a gente vai fazer alguma coisa e vai se gabar disso, né? Olha, eu que fiz, eu que orei, eu que abençoei, eu que visitei, eu que preguei, eu que ajudei. Percebeu o eu em todas essas coisas? Se alguma coisa boa fizermos, será Cristo. Paulo falou: eu trabalhei, eu não, a graça operando em mim. Cristo em mim, ele dizia. Já não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. E ele disse: o mistério que estava oculto, mas agora fora revelado, aos gentios, é Cristo em você. Cristo em vós é a esperança de uma vida gloriosa. Então a comunhão não se conserta ou não se vence os desafios da comunhão ou os problemas de relacionamento apenas dando conselhos interessantes ou tentando fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de equilíbrio emocional. É muito além disso, é Cristo. É Cristo. É se render a Cristo. É deixar que Cristo domine a sua vida, domine os seus pensamentos, domine as suas ações, domine a sua vida. É viver para a glória dele mesmo, é viver pensando tudo que eu faço, todos os meus passos, as minhas decisões, tem que ser Cristo na minha vida. Eu preciso me render completamente, totalmente, absolutamente ao Senhor, e tudo tem a ver com Cristo.
Nosso relacionamento com Deus é na base de Cristo, Ele é o mediador. Eu me relaciono com Deus por Cristo, eu entro à presença de Deus por Cristo, eu chego no Santo dos Santos por Cristo, e Deus olha para mim através de Cristo. Já viu aquela pessoa que não consegue se perdoar por aquilo que ela fez e também não consegue aceitar o perdão de Deus? É porque ela olha para ela mesma, nela mesma, ela não olha para ela através de Cristo. Ela não compreende que o olhar de Deus para ela é através de Cristo. Ela pensa que Deus olha para ela diretamente, pensa que Deus olha para ela e fala: olha, você fez tudo isso, eu estou muito zangado com você, não vou te perdoar. Não, queridos, quando Deus olha para nós, Ele nos vê através de Cristo. Se de fato você aceita a obra da cruz na sua vida, se você aceitou, e se você crê nesta obra da cruz, Deus olha para você agora pela lente de Cristo. Nós merecíamos total condenação, mas por Cristo somos justificados. Totalmente por Cristo Jesus. Então Deus se relaciona conosco através de Cristo. Deus nos chama de justo através de Cristo. Deus nos ama através de Cristo. Deus nos aceita através de Cristo. Deus nos recebe através de Cristo. E esta deve ser a base do nosso relacionamento uns com os outros, porque Ele desfez a inimizade. Então, para nos relacionar com quem quer que seja, nós precisamos primeiro nos render a Jesus, permitir esse governo de Jesus em nossa vida. E quando Ele governa, eu não vou diretamente ao outro, eu vou sempre através de Cristo. Fala assim para alguém, se você quiser. Quando você for se relacionar com alguém, não vá você não. Deixa Cristo ir. Amém? Porque se for você, você vai agir de um jeito. Principalmente se a pessoa te ofendeu, né? Você já vai, vou descontar. Esse meu inimigo. Nossa luta não é contra carne e sangue. Então nunca vá você, deixa Cristo ir na frente. Amém? Se relacione com as pessoas e com todas as coisas da sua vida através de Cristo. Só através de Jesus. E aí, o que acontece é que as pessoas não vivendo esta verdade, elas vão ficar, sem dúvida, muito decepcionadas. O que mais a gente encontra por aí é crente decepcionado. E ainda falando assim, com Deus a gente não se decepciona, mas com as pessoas. Você já disse isso? Olha, eu ainda continuo crendo em Deus, só que está longe de Deus, longe da comunhão com Deus, longe da igreja, longe de tudo, longe da aliança, longe da ceia, mas está lá, né? Com Deus ainda eu creio, mas olha, as pessoas me decepcionaram muito. Para quem se sente decepcionado, decepção é uma bênção para a sua vida. Sabe, é fácil ficar decepcionado com as pessoas. Mas, quando nós ficamos decepcionados, nós temos a bênção de perceber em que base estava esse relacionamento. E a gente vai perceber que ficamos decepcionados, se a gente olhar para as Escrituras, nós vamos perceber que nós ficamos decepcionados, porque esse relacionamento da nossa parte era carnal. Nós nos aproximamos de alguém ou de pessoas com base nas nossas expectativas carnais, emocionais, ainda que piedosas. Olha, eu me aproximei daquela pessoa com tão boa intenção, mas fiquei decepcionado. Mas a base está errada. A base estava errada, porque se nós nos aproximarmos das pessoas em Cristo, você nunca vai ficar decepcionado. Você nunca vai ficar confundido. Você nunca vai ficar sem direção. Se você se aproximar das pessoas em Cristo, Cristo sabe como lidar com toda e qualquer situação. Cristo sabe lidar com toda e qualquer pessoa. Amém? Agora, se a gente vai diretamente, eu vou com a minha sabedoria, com a minha justiça, com a minha expectativa, vai dar ruim.
porque entre os homens reina discórdia, reina separação, reina inimizade. É o texto que nós lemos, inicial. Jesus é que removeu a barreira da inimizade. Logo, os nossos relacionamentos daqui para frente devem ser em Cristo. Interessante que alguns ficam, por exemplo, frustrados porque se aproximaram dos outros e não conseguiram realizar os seus sonhos pessoais. Quer dizer, por interesse, né? Olha, irmão, gosto muito de você. E claro que eu espero que você faça algumas coisas para mim. Não fez, pronto, estou decepcionado. A base está errada. Esse relacionamento não é Cristo. Então, aprenda isso. A decepção revela o fundamento do relacionamento. Amém? Há um filósofo e teólogo alemão, morreu enforcado, preso no período nazista, que se tornou muito conhecido pelos seus escritos profundos e também porque ele escreveu muito sobre comunhão. Mesmo passando por muitas lutas, né, no processo de vida dele, morreu com 39 anos, se não me engano. E o nome dele é Dietrich Bonhoeffer. Muitos talvez o conheçam. Ele escreveu um livro sobre comunhão, vida em comunhão. E uma das frases que eu li sobre ele, muito interessante, ele diz assim: não se tornará incomparavelmente salutar para mim a hora da grande desilusão? Ele fala, olha, se eu chegar a uma desilusão, vai ser algo bom para mim, pois ela me ensina que jamais poderemos viver de palavras e obras próprias. Está falando, se eu for comigo mesmo, com a minha vida, com as minhas obras, vou ficar desiludido. Eu não posso viver disso. Eu devo viver unicamente da palavra e da obra que de fato nos une, a saber, o perdão dos pecados em Cristo Jesus. Lá, onde o nevoeiro matutino dos ideais se dissipa, se dispersa, se perde, é que nasce fulgurante o dia da comunhão cristã. Ele está dizendo, só quando eu ficar decepcionado eu vou entender que eu estava agindo por mim mesmo e eu preciso agir através de Cristo. É só pela obra de Cristo. Então, a decepção é uma bênção, porque na decepção você tem a oportunidade de sair da areia e edificar sobre a rocha. Porque se tua vida estiver edificada na areia, você vai continuar. Não quero profetizar aqui, mas é uma realidade. Se a tua vida, se os teus relacionamentos estão edificados na areia, você vai se decepcionar e continuar se decepcionando ao longo da sua vida. Você vai ser um colecionador de decepções. Decepcionei com o líder, decepcionei com o irmão, decepcionei com o pastor, decepcionei com fulano, decepcionei com o ciclano, decepcionei com a minha família. Olha, coitado de mim, né? E pior, vai achar que vai chegar no céu se sentindo vítima. Você vai ter uma surpresa. Cuidado, porque na decepção você tem chance de sair da areia e de edificar na base certa, na rocha que é Jesus. Nós nunca nos decepcionaremos, ao contrário, sempre seremos gratos. Então veja, os irmãos com os quais nós nos relacionamos, nem sempre, algumas vezes sim, mas nem sempre serão aquelas pessoas maravilhosas, compreensivas, piedosas, agradáveis e tudo mais que a gente espera. Às vezes, né, dá uma olhadinha assim ao seu redor, às vezes são pessoas difíceis, duras de coração, com pecados que ainda não venceram, arrogantes, orgulhosos, agindo de justiça própria, imérito, cheio de expectativas carnais. Será que tem gente assim? Oh, Jesus! Mas ao mesmo tempo, simultaneamente são pessoas redimidas, justificadas, chamadas para a vida eterna e unidas em Cristo conosco. São uma coisa e também outra. Como é que a gente vai se relacionar com a realidade que elas têm em Cristo Jesus? Nosso relacionamento não pode ser baseado no que a pessoa evidencia como espiritualidade, ou seu temperamento, ou mesmo as suas atitudes.
O que é determinante para a nossa comunhão é o que ela é a partir de Cristo Jesus. Amém? Agora, não fique pensando somente no desafio de se relacionar com pessoas difíceis. Pense em você como uma pessoa difícil. Melhor pensar assim, né? Pense em você como essa pessoa difícil. Agora, como é que começa essa mudança, esse entendimento, essa transformação? Começa com o entendimento da nossa pequenez, da nossa insignificância diante de Deus. Por exemplo, a Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, né? O Espírito Santo nos convence do nosso pecado, não do pecado dos outros. Então nós temos que viver com este entendimento de que sem Cristo nós somos irremediáveis e perdidos pecadores. Então o Espírito Santo nos mostra a nossa realidade sem Cristo e nos leva para uma realidade em Cristo. Quando é que as barreiras começam? Ora, começam quando a gente começa a ter um sentimento de superioridade, né? Olha, não que eu seja melhor que todo mundo, mas eu sou melhor que aquele irmão. Eu sou melhor que aquela pessoa, eu sou melhor, sabe? A pessoa vê uma debilidade, uma dificuldade na vida do outro e já pensa, ainda bem que eu não estou tão ruim assim. Cá entre nós, tem gente que fica feliz ao ouvir do problema de alguém. Mas, quem já experimentou a misericórdia de Deus, quem conhece a misericórdia, quem entendeu a obra que Deus fez para você, vai como contrapartida, como efeito dessa compreensão da obra de Cristo, ter duas coisas, gratidão e serviço. A pessoa vai ser sempre grata pela obra de Deus e vai querer servir os outros, porque está servindo a Cristo, né? Se a pessoa se achar melhor, ela vai criticar e não vai servir, mas se ela entender a obra de Cristo, tem um homem chamado Thomas de Kempis que ele disse assim, não acredita que avançaste um passo na obra da santificação, enquanto não sentires bem no íntimo que és menor que todos os demais. Isso a Bíblia fala, não considere os outros, não se considere superior aos outros, né? Filipenses fala disso, mas considere os outros superiores a você. Então, amados, o relacionamento tem que ser em Cristo. O relacionamento tem que ser espiritual. E eu quero terminar aqui falando de relacionamento espiritual e de relacionamento carnal. E você já sabe, quando um pastor fala que vai terminar, é porque vai um tempinho ainda à frente, né? Mas não muito. Os irmãos podem ouvir ainda por mais alguns minutos. Amém? Então vamos falar de relacionamento espiritual e de relacionamento carnal. Quem sabe isso nos ajude a discernir os nossos relacionamentos. A Bíblia fala das coisas espirituais e chama as coisas espirituais de pneumática, porque pneuma é a palavra para espírito, ou coisas espirituais, coisas realizadas pela ação de Deus, pela ação do Espírito Santo em nós. E a Bíblia chama de coisas da alma, o relacionamento anímico da alma, né, da psique. É como a Escritura chama as coisas que procedem dos instintos humanos, da alma humana. Então, há uma comunhão da alma e há uma comunhão do Espírito. Há um aproximar-se pela alma e um aproximar-se pelo Espírito Santo. A base das coisas espirituais é a realidade em Cristo, mas já a base da alma são os anseios e estímulos humanos. Como é que a gente tem que se relacionar? Pelas coisas espirituais. A verdade da Escritura é a essência das coisas do Espírito. Já o desejo é a essência das coisas da alma. Tiago disse o seguinte, vocês têm muito problema entre vocês porque os seus desejos estão guerreando dentro de vocês. É por isso que vocês têm problema. O apóstolo Tiago dizia isso. Então,
A verdade é a essência, a verdade das Escrituras é a essência das coisas do Espírito. O desejo é a essência das coisas da alma. Nós precisamos nos relacionar pela palavra de Deus, não por aquilo que o nosso desejo determina. Relacionamento no Espírito é baseado no amor ágape. Relacionamento da alma está baseado no amor eros. Por isso que quando um cristão vai se relacionar com alguém, em qualquer nível, até pensando em casamento, quando um cristão verdadeiro pensa em casamento, ele pensa nos seguintes termos: como é que esse relacionamento que eu vou desenvolver com alguém vai glorificar a Deus? Esse é relacionamento na base do Espírito. O mundo se relaciona na base do eros, do desejo carnal. Ele pensa assim: como é que essa pessoa que eu quero me realizar ou casar vai agradar a mim, vai agradar a minha carne? Veja, é diferente. Comunhão espiritual é a comunhão das pessoas que estão em Cristo. Comunhão de alma é a comunhão das pessoas que têm afinidades, empatias. Na comunhão do Espírito há submissão uns aos outros, porque nós consideramos que todos estão no Espírito, todos estão em Cristo Jesus e nós podemos nos sujeitar mutuamente. Na comunhão da alma há submissão aos seus próprios desejos. Na comunhão espiritual as pessoas estão ligadas umas às outras através de Cristo. Na comunhão da alma estão ligadas diretamente umas às outras. Esse é o problema que a gente falou aqui, de diretamente. Na comunhão do Espírito, as pessoas servem o outro porque estão servindo a Cristo. Na comunhão da alma, se servir o outro é porque está servindo a si mesmo. Na comunhão da alma não consegue amar o inimigo. Por quê? Porque geralmente o inimigo é aquele que contraria a expectativa, né? E o resultado disso é desprezo, calúnia, ódio. O amor espiritual está ligado exclusivamente a Cristo. Não depende nem de quem ama e nem de quem é amado, mas depende de Cristo. Não depende de quem ama, porque quem ama está amando por Cristo. Então ela entende, esse amor não é de mim, Cristo em mim me faz amar aquela pessoa. E também não depende de quem é amado, porque a mesma pessoa está sendo amada por Cristo Jesus. Não depende do que ela faz, não depende da correspondência daquela pessoa. Então esse é o sentido de afirmação, de que nós só podemos encontrar uns com os outros através de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Hoje pela manhã nós vamos celebrar aqui, daqui a pouco, a comunhão. Eu sinto que Deus quer nos dar cada vez mais uma base mais sólida para os nossos relacionamentos. Se a gente entender isso, nós vamos nos relacionar muito bem, nós vamos vencer as barreiras, vamos vencer as dificuldades, as diferenças, vamos nos encontrar em Cristo, olhar um para outro em Cristo, amar em Cristo Jesus, perdoar em Cristo, aceitar em Cristo, perseverar em Cristo. Mas se os seus relacionamentos estão baseados apenas na sua alma, na sua carne, nas suas emoções, estão apenas baseados de uma maneira natural, se você está se relacionando diretamente sem Cristo, você vai continuar em decepção, você vai continuar vendo os problemas, você vai continuar com dificuldade. E essas dificuldades acumuladas, claro que vão desembocar no relacionamento da pessoa com Deus. Tem gente que não crê mais em Deus, não crê na palavra, por conta de decepções, por conta dessas coisas, mas sem entender que foi ela mesma que não compreendeu o que diz a Escritura, porque as Escrituras são de fato a nossa base, a nossa regra de fé e de prática. Amém? Do contrário, quando a gente vive comunhão, você vive cada vez mais comunhão com Deus e cada vez mais comunhão com os irmãos. Você ama cada vez mais a Deus e ama cada vez mais os irmãos. Você serve cada vez mais a Deus e você serve cada vez mais os irmãos. Você entra cada vez mais na profundidade com Deus e também você desenvolve relacionamento muito mais profundo com as pessoas, mas isso não está numa base natural, carnal, isso está em Cristo Jesus. É Cristo que vai, é Cristo que faz, é Cristo que ama, é Cristo que dá direções, é Cristo que tem comunhão, é Cristo que persevera junto, é Cristo que nos faz vencer todas as coisas. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos ficar de pé e orar por isso?
em nome de Jesus. Queria pedir para a galera do louvor chegar aqui. Sabe, a compreensão disso é muito importante, mas igualmente importante é o desejo de você viver nessa base. Posso dizer o seguinte: vai te libertar. Se relacionar em Cristo vai libertar você. Amém? Aprender a se relacionar em Cristo vai tornar a sua vida leve, livre. Aprender a se relacionar em Cristo vai te blindar de tantas coisas, tantas amarguras, ressentimentos, problemas. Por quê? Por que não atinge mais? Porque você está em Cristo. Quando era você era atingido toda hora. Fiquei magoado, fiquei chateado, fiquei decepcionado, fiquei, isolado. Mas quando você se relaciona em Cristo, está chateado, irmão? Não, por quê? Cristo habita em mim, por que eu deveria? E quando alguém fizer alguma coisa contra você, e não no momento, mas lá na frente, chegar para você e disser: irmão, você me perdoa, eu agi errado com você. Você vai dizer assim: é mesmo? Se tem alguma coisa para perdoar, já perdoei lá atrás, porque estou em Cristo. Não tem barreira nenhuma, não tem dificuldade nenhuma. Mas esse irmão que agiu mal comigo, nunca pedi perdão, o problema é dele com Deus. Você continua agindo em Cristo, você continua livre em Cristo, você continua amando em Cristo, você continua avançando em Cristo, você continua conhecendo novas dimensões do amor, da profundidade do amor de Deus, da largura, da altura, da profundidade do amor de Deus. Você continua seguindo em Deus. Por quê? Porque você se move em Cristo Jesus. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Amém? Isso é uma chave. Isso é um segredo para a comunhão, mas é um segredo também para a vida. Não é sem razão que, já de cara, quando as pessoas queriam seguir Jesus, ele dizia assim: quer me seguir? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Que é o segredo de viver Cristo, de viver Cristo. Amém? Queremos mais de Cristo, queremos mais do governo, queremos mais do domínio, queremos mais da mediação de Cristo em nossa vida, seja com Deus, seja com os irmãos. Isto é a base da verdadeira comunhão cristã. Como é que você vai amar essa pessoa cheia de defeitos que está aí perto de você? Se você está em Cristo, você fica pensando assim: eu é que penso como eles vão me amar, sendo eu cheio de defeitos e ainda no meu processo de entender e viver as coisas que em Cristo já me foram dadas, mas eu ainda não estou vivendo plenamente. Eu é que penso como é que eles continuam me amando, como é que eles continuam gostando de mim, como é que eles continuam tomando a ceia comigo. Porque nós estamos em Cristo Jesus, porque nós nos relacionamos em Cristo, porque nós nos amamos em Cristo, porque nós nos aceitamos em Cristo. Irmão, na boa, se fosse para aceitar, nós entre nós, a gente ia olhar e falar: esse aí eu não aceito não, aquela ali também não, aquele outro sim, esquece, ia dar ruim. Mas é em Cristo, Ele nivelou todo mundo. Antes todos estão perdidos, separados da glória de Deus, mas em Cristo Ele falou: eu removo a inimizade entre vocês. Ele removeu a barreira de separação entre Deus e um com o outro. E agora nós vivemos em Cristo e temos comunhão uns com os outros, porque o sangue de Jesus nos purificou, está sobre nós e nos permite viver essa comunhão. Amém? Em Cristo, só nele e por ele e por meio dele, debaixo do governo dele, debaixo da vida dele. Nessa manhã eu te convido a fazer uma oração sincera e dizer: Jesus, eu quero morrer para mim mesmo, quero que o Senhor apareça. Cristo em mim é a esperança da glória. Então, Senhor, eu quero que o Senhor apareça
Eu tenho vivido muito diretamente, tenho vivido muito comigo mesmo, com as minhas características, com meus problemas, com a minha carnalidade. Mas eu quero que Cristo apareça em mim e quero que Cristo apareça nos meus relacionamentos. Amém? Já te adianto, vai ser uma briga com a sua alma, com as suas emoções, com os seus sentimentos. Porque Cristo vai dizer assim: abençoe aquela pessoa, e na alma você vai falar: não, aquela pessoa não. Mas Cristo vai falar: abençoa aquela pessoa. Cristo vai dizer: ore por aquela outra. Não, eu não consigo orar. Não consegue porque é a sua carne, mas Cristo sabe como orar. Deixa Cristo. Ajude aquela outra pessoa, aquela pessoa. Invista tempo naquela outra. Dê uma oferta para aquela pessoa que você não gosta. Pensou se Cristo fala isso? Alguns já estão dizendo assim: misericórdia. Deixa Cristo aparecer. Então esta é a oração sincera: Senhor, eu quero o domínio de Cristo na minha vida e nos meus relacionamentos. Mas você já sabe que vai ter luta, mas na luta dobre a sua alma, leve cativo todo pensamento, todo sentimento, qualquer coisa, a obediência de Cristo. Estando prontos, a Bíblia fala, para levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse é o segredo da vida com Cristo e da vida vitoriosa e da vida em comunhão na igreja e da jornada com Deus, uma jornada livre, leve, abençoada. Amém? Então vamos orar juntos em nome de Jesus. Senhor, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, diante da Tua luz, diante da Tua verdade, diante do Teu Espírito Santo, e sinceramente nós queremos erguer as nossas vozes para dizer e reconhecer que nós temos vivido muito em nós mesmos, Senhor, é a nossa emoção que aparece, é a nossa característica que aparece, é a nossa atitude que vai na frente, é a nossa decisão que nos governa tantas vezes. Mas o Senhor nos ensinou através da Escritura que nós devemos diminuir para que o Senhor cresça, que nós devemos desaparecer para que o Senhor apareça. O Senhor nos ensina na Escritura que nós devemos ter o mesmo tipo de atitude de Jesus Cristo, que foi esvaziar-se de si mesmo. E o Senhor nos convida a ter esta atitude de nos esvaziarmos de nós mesmos, Senhor, da nossa sabedoria humana, dos nossos achismos, das nossas questões, das nossas posições. Senhor, e porque nós vivemos assim por nós mesmos, aqui nós temos barreiras, aqui nós temos lutas, dificuldades, decepções, os nossos membros estão guerreando dentro de nós, os nossos desejos, os nossos anseios guerreiam dentro de nós, nós queremos alcançar os nossos desejos, as nossas expectativas, sem nos render para uma vida de Cristo. Mas nessa manhã nós nos lembramos da Tua palavra e nós queremos sinceramente, ó Deus, nos render. Pedimos, Espírito Santo, mais uma vez, abre os olhos do nosso entendimento para que compreendamos a nossa condição sem Cristo. A nossa condição sem Cristo é zero, é nada. E nós compreendamos mais uma vez como nós fomos achados porque estávamos perdidos. Que nós compreendamos mais uma vez como nós fomos tirados das trevas em que estávamos, como nós fomos aproximados, nós que estávamos longes, como nós fomos aceitos como filhos, como nós não tínhamos nada em nós mesmos, estávamos perdidos nos nossos delitos, pecados, iniquidades, mas o Senhor nos amou, e nos achou, e nos abraçou, e nos perdoou, e nos recebeu, e fez uma obra maravilhosa em nossa vida, e nos deu a oportunidade de nos relacionar com o Pai, através do único mediador que é Jesus. Senhor, pelo Espírito, ajuda-nos a compreender esse padrão, e transferir esse padrão para os nossos relacionamentos com os nossos irmãos, só em Cristo, ajuda-nos a mudar, Senhor.
desta ligação de Adão para uma ligação a Cristo, Cristo em nós, que Cristo em nós governe, que Cristo em nós domine, que Cristo em nós prevaleça, que Cristo em nós cresça, Senhor. Senhor Jesus, oramos assim em Teu nome. Espírito Santo, faz a Tua obra em nós. Faz a Tua obra em nós. Aleluia. Quantos concordam com essa oração e desejam isso sinceramente? Amém? Seja assim na sua vida, em nome de Jesus. Proclamamos em fé que você vai viver como realidade. Isso é uma realidade espiritual, não é utopia. Ele já fez desde antes da fundação do mundo e manifestou no tempo determinado pelo Pai. A obra da cruz está completa, realizada, e nós podemos viver nela para a glória de Deus, vivendo uma vida livre, vivendo uma vida de alegria, mesmo envolto com tantas dificuldades e pressões, seja o que for. Mas em Cristo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém?